Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast Direito com o Rafa. Mudamos aqui o horário para facilitar para vocês, então agora peguem aí a canequinha de café e sentem, porque o papo hoje vai estar show, como sempre em todos os episódios. E para vocês que chegaram agora, não se esqueçam logo no início, já cliquem ali para se inscreverem no meu canal e ficarem orientadas sobre tudo de direito de família e todos os direitos ali que envolvem mulheres. Hoje no podcast eu trago aqui mais uma parte da minha equipe 100% especializada, né? E eu trouxe aqui a doutora Carol e a doutora Lígia, que vocês vão conhecer se são clientes do escritório, se conversam. É uma das primeiras vezes aqui que eu trago a equipe. Já trouxe o Luan, já trouxe a Aline, já trouxe o Wallace. Elas não queriam vir, vieram à força. Mas vocês vão conhecer hoje melhor um pouquinho da equipe. E nós trouxemos aqui um tema muito foda. Vamos falar sobre alienação parental. E não vamos falar a base de lei, não vamos ficar aqui ensinando pro pessoal números, artigos. Isso para você que nos assiste, você não tem obrigação de saber. Quem tem que saber isso é o seu advogado. Nós vamos tentar eliminar aqui o linguajar jurídico, técnico e ter um papo de igual para igual aqui, né? Você mamãe que nos assiste, você mulher que nos assiste, que tem medo dessa lei de alienação parental, que já sofreu por essa lei ou que também quer usar até que ela não seja revista ou revogada. Então eu vou deixar aqui que a primeira a doutora Carol se apresente por ordem alfabética, viu, Lígia? Depois a Lígia, fique à vontade. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Carolina, mais conhecida como doutora Carol, faço parte aí da equipe do Dr. Rafael Gonçalves, sou advogada, especialista em direito de família. Trabalho aí com o Dr. Rafael já faz um tempinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse podcast. Nervosa. Foi realmente o Dr. Rafael sempre incentiva a gente a vir participar, bater um papo. E hoje deu certo a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência dentro do escritório, o que a gente tem aprendido, discutido com o Dr. Rafael, e as formas de poder passar todas essas informações para tanto as clientes do escritório e até as mamães aí que fazem parte de todos os canais do Dr. Rafael, e tentar aí desmistificar um pouco dessa lei. Isso aí. E fiquem tranquilas. Hoje o nervosismo tá um pouquinho evidente, mas daqui a pouquinho vocês vão ficar tranquilos. Nós vamos abrir uma garrafa de bebida, né, Burke? E Lígia, fique à vontade para se apresentar. Prazer, eu sou a Lígia, também sou da equipe do Dr. Rafael Gonçalves. Vou dar só uma retificação no que o doutor falou. Tinha muita vontade de vir, mas tem muito nervosismo também. Isso aí, a Lígia foi parceira. A Carol, eu chamei ela 3 vezes, ela recusou 2. A Lígia eu chamei na primeira e já veio aí, ó. Pois é. Eu gosto disso. Eu gosto de falar. E eu sou advogada, sou da equipe do Dr. Rafael, uma das que chegou aí por último, né? Mas já me sinto totalmente ambientada com toda essa questão. Sou pós-graduando em Direito de Família, estou quase terminando, no final desse ano já estamos aí totalmente certos. E depois dessa introdução da doutora Carol, eu até fico aqui, né, me dou por satisfeita. Sem mais, excelência. Bom, meninas, hoje nós vamos falar sobre a lei da alienação parental. E como vocês sabem, nós temos já um posicionamento bem alinhado no escritório. Todo o escritório, nós fazemos questão disso, né, para não ter desvios ali de informações, desvios de orientações. O que nós fazemos? Nós nos reunimos sempre e debatemos ali qual é a linha, né, do melhor entendimento, com o que há de mais novo no Brasil e no mundo sobre a lei da alienação parental. Então, nós vamos começar aqui explicando um pouquinho da lei, do, entre aspas, criador, a pessoa que originou essa lei, maldito Richard Gardner. Eu prometi que eu não ia ser ofensivo, mas neste caso aqui, o histórico desse cara é um histórico horrível. Então, é um cara a favor da pedofilia. É um cara que sempre manifestou interesse ali de realmente tirar, às vezes, as crianças da proteção e devolvê-las para o abusador. E quem tiver a oportunidade, depois a Carol vai falar um pouquinho, a Alice vai falar um pouquinho dele aqui, mas de pesquisar a origem da lei de alienação parental, vocês vão entender porque milhares de advogados familiaristas são contra a lei de alienação parental. E deixo aqui claro, para ficar até mais específico, porque eu sei que vai aparecer sempre um haterzinho ali falando institutos,
falando assim, mas a lei protege a criança. Nós não estamos falando de desproteger as crianças. Ao contrário, tem o ECA, tem a Constituição Federal, tem as ações cabíveis em caso de impedimento de convivência, em caso de pais que somem com as crianças, mães que somem com as crianças, que prejudicam emocionalmente os filhos. Nós só queremos proteger as crianças dos abusadores e das pessoas que realmente querem fazê-las mal. Sejam mães ou sejam pais. E hoje aqui vocês vão saber tudo sobre a lei da alienação parental. Então, meninas, o que vocês trouxeram para nós sobre essa lei? Essa lei, né, como você mesmo mencionou, Richard Gardner, ele foi mencionado quando eles fizeram um projeto de lei para que ela fosse aprovada aqui no Brasil. Que é uma pessoa desprezível, né, e em muitos momentos lá no escritório, também por ser de comum acordo que nós não somos a favor dessa lei, por muitas vezes nós preferimos também fundamentar na Constituição, no ECA, quando a gente tem que proteger a mãe, que é o que acontece quase toda vez, né? Porque a gente entra com uma ação, questão de guarda, questão de alimento, vem o pai, alienação parental. Então a gente sempre tem que tomar essa posição e é lastimável, né? Porque de fato, até mesmo na criação dessa lei no Brasil, essa pessoa foi citada, né? Então, assim, sobre o Richard, as pesquisas dizem que ele é um psiquiatra, é perito, e ele instituiu essa síndrome da alienação parental nas ações de divórcio, que ele percebia que existia uma manipulação muito grande nas crianças quando ocorria a separação dos pais, né? Só que essa tal síndrome que ele alega da alienação parental, que é como se fosse uma lavagem psicológica na mente da criança, nunca foi reconhecida, né? Então, ele usava deste instituto, dessa alegada doença, apesar de não existir nenhum CID que determine a síndrome da alienação parental, como se fosse uma doença psiquiátrica, que ele alega que existia, nunca foi possível verificar que isso realmente acontecia. Então, ele usava isso sempre a favor dos pais. Isso. Então, ele sempre era um perito a favor dos pais, que entendia que a superproteção da mãe deveria ser extinta e que a criança deveria ser devolvida ao pai abusador em casos que fosse observada essa síndrome de alienação parental. Então, é importante falar, porque ele sempre mencionava, né, que com o término do relacionamento, a mãe tendia a ficar remoída, magoada, e aí nesse momento ela usava o filho para poder atingir o pai. Ele menciona isso, ele fala que é a mãe, ele fala a mulher. E aí, os nossos legisladores pegaram esse estudo desse Richard Gardner, que ficou milionário com diversos livros, e resolveram implantar uma lei de alienação parental no Brasil em 2010, né? Para tentar impedir que ocorresse esse tipo de manipulação nas crianças, principalmente após a separação dos pais, né? É importante lembrar também que essa lei foi derrubada em muitos países. Permanece só o Brasil no atraso normal, habitual. O Brasil é um país eu não vou falar aqui mal, eu amo o Brasil, mas o país, em termos de legislação, o Brasil não dá segurança jurídica para ninguém. É um país completamente atrasado na proteção das crianças. E lembrando, nós temos o melhor estatuto de proteção à criança do mundo. É o único, mais validado por todos os países. O ECA é lindo. Quem lê o ECA, meu Deus, gente, eu tenho orgulho de falar. O ECA protege as crianças. Teoricamente, pelo menos, o que está ali serve de proteção. Não precisaríamos de uma legislação específica complementar, salvo para a finalidade que foi feita a alienação parental, que é para punir mães. Ela não tem o status de proteger a criança. O ECA fala, melhor interesse da criança deve ser resguardado. Vem a lei de alienação parental e pune quem é responsável, quem é guardiã. Então ele tem E não só quem é responsável e guardiã, porque ele pune a criança. Ele pune a criança ao introduzi-la na convivência de alguém que ela não quer por perto. Ao introduzi-la na convivência de alguém que abusou sexualmente dela, que agrediu ela. Você falou no comecinho, Lígia, relacionado ao que nós mais vemos no escritório hoje, né? Qualquer ação que nós entramos, nós temos que orientar os clientes sobre a possibilidade do cara entrar com um pedido de alienação parental. Então, o Brasil é uma piada.
A legislação brasileira é uma piada. A proteção às mães é uma piada. A mãe tá recebendo uma mixaria de pensão alimentícia ali, 400, 500 reais por mês. Daí ela entra em contato com algum advogado e busca a revisão. Mexeu no bolso do cidadão e já avisa, ó, com certeza ele vai retalhar em você. Não é objeto. Nós estamos discutindo revisão de pensão, mas eu sempre pergunto, como que tá a convivência com o cidadão? Ele tá cumprindo? Ele não tá cumprindo, Rafael. Mas ele não tá cumprindo porque ele não quer? É, porque ele não quer. Falei, então a partir de hoje você vai começar a cobrar a convivência dele, porque quando você mexer no financeiro desse rapaz, ele vai enfiar uma ação de alienação parental em você. Porque a alienação parental e o incidente de alienação parental, ele se tornou um punhal para acertar as mães que buscam o básico para os filhos, que é uma revisão de alimentos. E não só isso, né? Tudo o que nós vamos fazer no escritório, seja uma nova regulamentação de visitas, aí o cara vem com a reconvenção, o cara fica 10 anos, veja bem, o cara fica 10 anos sem ver o filho. Sabe o endereço, sabe como encontrar, sabe onde estuda, sabe quem é a mãe, quem que é o avô, a avó. Daí, a mãe aparece aos 10 anos e vai mexer o financeiro, ou então a mãe quer se proteger e regulamentar uma guarda, porque a criança não conhece o pai, tem que se proteger desse estranho também. E aí o engraçado, nós entramos com a regulamentação de visitas, juntamos todo o acervo probatório, falando que o cara que não quis visitar. E o que acontece na defesa? É O cara de alienação parental. e fala, eu não visitei porque a mãe praticou alienação parental, ele impediu. Poxa, se a mãe está impedindo você, pai, de ter acesso à criança, você também tem acesso a advogados. Você também tem acesso à justiça. Vá atrás do direito de conviver com o seu filho. Agora, fica frouxo dentro de casa. Não quer ir atrás dos direitos do seu filho. Não quer conviver. Porque não vem me usar como desculpa que a mãe impediu, porque a justiça está ali para punir, para aplicar as treintes, aplicar multa, reverter guarda se tiver realmente ali uma prática que desabone a criança, que prejudica a criança. Aí o cara vem e fala assim, eu não visitei porque a mãe impediu. Me desculpe até o jargão, mas vá, né, para aquele Dá lugar. Dá licença. A gente percebe no escritório que a ação de alienação parental, na verdade, ela faz tudo menos proteger os interesses dos genitores e da criança. Então, ela acabou fazendo o mesmo sentido que uma revisão de guarda, por exemplo. Quando a gente entra com uma regulamentação de uma revisão de visitas, ela segue o mesmo rito que a alienação, que é estudo social, né? Verificar qual o motivo da criança não estar satisfeita com a visita, se ela não tem adaptação. Então, o que o juiz vai fazer nesses momentos? Ele tentar implantar um regime de visitação gradativo para que a criança volte a se estar adaptada ao ambiente paterno. Porque a alienação parental, se a gente fosse usar o que determina nos artigos mesmo, que é evitar a campanha de desqualificação de um dos genitores, proteger, impedir evitar que seja impedida a convivência entre os genitores, essa mudança de lar que a gente sempre verifica também, que acaba nos levando a um outro foco dentro do escritório, que é o suprimento de vontade, né? Quando a mãe tem que buscar meios judiciais para poder se mudar ou poder viajar. Eles usam isso como uma armadura para poder, como o doutor disse, se desculpar por essa ausência que eles tiveram, retalhar com relação aos alimentos, que a gente sempre fala isso para o cliente, fala, olha, vai mexer no bolso, como o doutor disse, ele vai vir cobrando visitação ou então alegando alienação parental. Então, a gente enfrenta esse tipo de obstáculo dentro do escritório. Só que, no escritório, o doutor Rafael implantou uma forma muito interessante, não sei se eu posso falar isso. Pode, já começou, agora pode falar. Que é a gente orientar as mães a fugir desse tipo de armadilha. Porque o pai, o que ele faz? Nós vamos, inclusive, ensiná-las aqui. Isso. O que o pai faz?
ele vai plantando aquelas conversas, aquelas mensagens, porque hoje o print de conversa é o que a gente mais usa dentro do direito, né? Apesar de ter vários entendimentos que não seria válido. O último agora foi que vale. Isso. Se não vale, Toda a gente faz semana, ato notarial. talvez quando você assistir esse podcast ainda esteja mais válido. Então, eles montam armadilhas. Só que o Dr. Rafael, eu não vou contar qual que é o segredinho, mas ele fala que existe um método de sanduíche para responder. Nós vamos falar sobre os ele pais. já. Para responder os pais. Então, no escritório, a gente faz esse auxílio mesmo para a mãe, para ela poder fugir dessas alegações de alienação parental, né? Juntar provas, porque na alienação parental, ao meu entendimento, essa ação não serve de nada, né? A regulamentação de visitas já é suficiente, o cumprimento de sentença já é suficiente, e um outro aliado que a gente poderia buscar extrajudicial também, que eu sempre gosto de orientar as clientes nesse sentido, é buscar o conselho tutelar. Né? Então, existe dúvidas de alienação parental? O conselho tutelar vai fazer toda aquela investigação, vai analisar, vai passar por psicólogo, vai ver o que está passando na mente da criança, né? Se ela quer ou não quer ir na visita e quais as decorrências disso, né? Então, o laudo do conselho tutelar, que vai encaminhar depois para o CREAS, para o assistente social, é uma prova que a gente poderia usar dentro da ação de regulamentação de visitas ou até mesmo como uma defesa na ação de alienação. Acho que eu estou me estendendo. Não pode ser. O papo tá bom aqui. Eu só vou registrar um ponto que você falou lá atrás, até para o pessoal se inteirar melhor sobre a síndrome. Não existe síndrome de alienação parental. A Organização Mundial da Saúde não reconhece como síndrome. Não existe CID. Às vezes ficamos até envergonhados por alguns laudos que nós observamos no escritório de profissionais que insistem em qualificar e afirmar que determinada pessoa foi vítima ou praticou alienação e utiliza o termo síndrome. Não existe. Não existe. Eu falo para você, mãe que nos assiste, para psicóloga perita que nos assiste, para psiquiatra perita que nos assiste, não existe CID para alienação parental, não existe CID para síndrome de alienação parental, não existe a síndrome de alienação parental. Eu sei que nós advogamos para mães, na maioria das vezes 99%, mas, noutra parte, também tem advogadas e advogados que advogam para pais. E eu vejo em todos os perfis, né? Especialista em alienação parental. Eu queria conhecer qual que é essa especialização e qual que é o conteúdo pragmático dela, porque não existe mesmo. Se tiver ali no conteúdo mesmo da pós, se existir essa pós, o que é uma síndrome de alienação parental, poxa, você tem que reclamar no MEC com a pós-graduação, porque não tem reconhecimento, né? Exatamente, até mesmo porque muito se fala que essa questão da alienação parental, dessa síndrome de alienação parental, é uma pseudociência. E o Matheus França, que é um sociólogo, ele fala muito sobre isso, que tem um problema nessa questão que é aplicado ao judiciário, porque quem faz as leis hoje, né, por exemplo, esse tipo de lei, que é da alienação parental, é o legislativo. O legislativo são políticos, não são cientistas, não são juristas. E 80% homens. 80% homens. E aí o que acontece? Uma pseudociência, síndrome de alienação parental, a gente não é raro. A gente pega estudo psicossocial lá no escritório e aí está escrito síndrome de alienação parental. E às vezes até falando, não foram identificados indícios de síndrome de alienação parental neste caso. E nunca vai ser, né? Que é a maioria dos casos. Já teve caso lá no escritório de pai entrar com ação de alienação parental para barganhar convivência com a mãe. Isso, foi um ponto importante que você tocou. Até vou pedir para você continuar sobre esse assunto. A Carol já pincelou e agora passando a bola para você. Pra gente orientar as mães aqui, vamos fazer isso na maior boa vontade, né? O cara não convive. O que a mãe deve fazer? Como ela deve se proteger de uma falsa acusação de alienação parental? Nós vamos ter que falar da lei aqui, porque existe, está em vigor, né? Então, ainda temos ali o incidente de alienação parental. Agora tivemos uma modificação em 2021 ou 2022, salvo melhor juízo ali, que acrescentou o artigo especial lá no artigo 8º lá. Falei que eu não ia falar artigo, mas a gente utiliza tanto esse que eu enfiei ele na minha cabeça aqui. Mas o que as mães devem fazer
para se precaver de falsas denúncias de alienação parental. Eu digo no tocante àquele cara que nunca conviveu. E aí? Eu pergunto a você, o que você orientaria se agora a mãe nos chamasse no escritório e falasse assim: olha, doutora Lígia, doutora Carol, o pai não visita há 5 anos e eu estou pensando em aumentar a pensão. Qual é a orientação? Se fosse agora, básica, para que ela não seja compelida a responder uma alienação parental. Porque ele vai chegar no processo e ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, essa mãe... Na verdade, não é que eu não convivi, essa mãe me impediu. E é onde a gente monta aqueles textinhos. Eu estava pronta para falar, Pode falar das mães que sempre estão lá no escritório. Falam, registra, manda, mas agora... Então, registra a conversa. Como que deve ser feito? Pode falar. O registro da conversa, independente do meio que você utiliza para falar com o pai, a gente prefere que seja pelo meio escrito, que é mais fácil de que vocês registrem. WhatsApp, e-mail, SMS, registra. Pai não foi na convivência. Estava lá no horário estipulado, ele não apareceu. Fulano, genitor, ficamos aguardando você por meia hora, conforme o horário estipulado judicialmente, ou conforme o nosso acordo, conforme o nosso combinado. Ficamos esperando por meia hora. Tendo em vista que você não apareceu, prosseguimos com nossa agenda, nossos afazeres, nossa agenda que já haviam sido programadas. Outra questão. Ele não me dá, ela não me fala que levou ao médico. Vai lá, dá um parecer, levei nosso filho ao médico, teve isso e aquilo, ele indicou esse remédio, eu darei tal hora, fala de uma vez, você não é secretária dele. Fala só de uma vez pra te eximir. Você não precisa ir lá falar assim, ele caiu, machucou o joelho. Ele subiu em cima da cama. Não precisa ser assim. Pontualmente, presta a informação pra ele, pra te eximir mesmo. Pra poder se eximir. Não para virar secretária, obviamente. Né? E quando nós falamos de secretária aqui, é um ponto que nós sempre ressaltamos no escritório, né? Um dos mitos, inclusive, da guarda compartilhada. E um dos mitos agora que geram um incidente de alienação parental. As mães têm que parar com isso, de realmente se portarem como secretárias de pais. A criança comeu, o cara quer saber o que comeu. A criança dormiu, o cara quer saber a hora que dormiu. A criança chegou da escola, o cara quer saber se ela foi bem na escola. A criança tem horário de medicamento habitual, ele quer saber se foi aplicada a medicação. Poxa, se ele quer saber tudo isso, ele levanta a bunda da cadeira dele e vai até a casa, convive, pergunta no dia de convivência para a criança, vai até a instituição escolar, busca informações sobre o estudo, olha a agendinha, olha a mochila, participa das consultas médicas. Mãe não é secretária, mãe não é fotógrafa para ficar encaminhando fotos dos filhos a todo momento. Se não incomoda ela e se é alguma coisa engraçadinha que a criança fez habitual e o cara é um bom pai, faça, mas não deixe isso se tornar uma rotina, porque senão você vai passar o resto da sua vida refém desse cara, trabalhando na condição de secretária, de cozinheira, de fotógrafa, de transfer para a escola, de professora e mais do que isso, né? Vai virar praticamente uma assessoria ininterrupta do pai para saber até o horário que a criança foi no banheiro. Teve um caso... Perdão. Teve um caso lá no escritório que uma médica, né, da criança até falou assim, você pra mim é um pai de e-mails. Que ele só mandava e-mail, né? Nunca apareceu na frente lá e queria... E essa mãe foi processada. Essa médica foi processada. E minha solidariedade para essa médica, porque o nível de honestidade dela... O cara tem que ser muito filho da puta pra ele ficar mandando e-mail pra médica pra perguntar qual foi o diagnóstico. Levanta a bunda e vai na consulta. Com perdão da palavra, né? Nem é tão assim forte, mas uma sanfona, uma verdadeira sanfona. Na verdade, eu acho que essa é a maior dúvida, o maior problema que as mães enfrentam lá dentro do escritório, acredito que fora também, é o que passar de informação pro pai, né? Então, alguns pais pedem prontuário médico, né? Então, isso é impossível. Então, o que ela pode solicitar ao médico? Uma declaração, um laudo, né? Então, a dúvida é se eu devo avisar antes de ir ao médico, depois de ir ao médico, durante ir ao médico, né? Então, não. Se a criança teve uma urgência, você, lógico, óbvio que tem que avisar durante a urgência. Olha, ela teve que ser internada, aconteceu isso, nós estamos passando por isso. Né? Mas antes, não, vou fazer uma investigação para saber se meu filho tem rinite.
Não, envia depois. Fala, olha, eu fui ao médico, ele passou tal tratamento, quero que você acompanhe para que esse tratamento também seja realizado no dia da sua convivência. Né? Só que isso não ocorre. Os pais, eles buscam cada vez mais tentar adquirir da mãe mais informação, apesar de que quanto mais a gente informa, mais eles querem, conforme o doutor falou. Como uma funcionária, não quer saber o dia da reunião e se perde a reunião na escola, a mãe não avisou, quer saber qual o problema do filho no médico, mas quando a mãe informou a consulta, não participou. Né? Então, se confunde muito qual é o princípio da guarda compartilhada, no caso que seria esse compartilhamento de cuidados com o filho, com a prática de alienação parental. Então, os pais usam tanto, das duas formas, tanto a guarda estar como compartilhada entre os genitores para impor qualquer tipo de decisão sobre a mãe, né? E também quando é unilateral, alegando que a mãe deixou de prestar qualquer informação. Então, isso se confunde muito tanto dentro do compartilhamento da guarda, como justificativa para ajuizamento de ação de alienação parental. Vamos fazer uma brincadeira rapidinho aqui de sim ou não a resposta. Já que você tocou no assunto de mitos da alienação parental, eu vou falar uns exemplos e vocês vão me falar se pode ser configurado com alienação parental ou não pode. O depende é só se depender mesmo, tá? Mas eu vou dar exemplos aqui pontuais pra gente fazer vários shortzinhos, inclusive, aqui no nosso perfil. Então, vamos lá. Você tocou no assunto da urgência, né? Criança caiu, quebrou a perna. A mãe tem que correr pro hospital. Se ela não avisar, que alguns pais exigem que avise assim que a criança caiu. Então, nós temos uma situação em que a criança está quebrada ali no chão, com a perninha quebrada. A mãe tem que parar o que ela está fazendo para avisar o pai, senão ela responde por alienação parental? Não. De forma alguma. Show. Chegou no hospital, essa mesma mãe, ainda em atendimento. Ela tem que parar ali os atendimentos, o socorro do filho dela, para responder o pai ou para notificar o pai, senão ela vai responder por alienação parental? Não. Não. Encerrou o atendimento. Já está em casa tranquila, criança com o bracinho, com a perninha engessada. A mãe tem que agora informar o pai sob pena de responder por alienação parental? Seria ideal responder, né? Ter que prestar essa informação não seria uma obrigação, mas é o ideal. Né? Porque isso é uma forma de evitar uma possível alegação, sim, porque deixou de prestar informações com relação à saúde da criança. Sim. Mas, por exemplo, ao meu entendimento, se ela terá que faltar da aula em decorrência desse machucado, ou se ela terá que deixar de comparecer à convivência com o pai, é importante, sim, a mãe prestar esse tipo de informação. Esse era outro tópico, você já antecipou. Mas eu vou perguntar aqui para a Lígia até para continuar. Então, beleza, tem que informar, chegou em casa e, obviamente, informa, bom senso, né? É filho também, se o cara for participativo, é bacana ele saber o que aconteceu e como aconteceu. Aí, a criança, agora eu vou pular, né? Foi pra casa, a Carol já respondeu, tem que informar também. E aí, os medicamentos. A mãe precisa dar a relação de medicamentos pro pai e informar quais os horários do dia de convivência sob pena de responder alienação parental? Quando tiver com ela, fica com ela e ok. A partir do momento que for fazer a convivência, olha, tal horário tem que dar esse remédio, esse remédio, esse remédio. E aí, se preferir também, para se livrar dessa questão, né? Como a gente já está falando sobre isso, das dicas para poder... Para não configurar essa questão que é praxe dos pais, já fala, olha, chega em casa, avisou que ele se machucou, já avisa do remédio, para quando for para convivência, ele já dá continuidade. Mas como a gente sabe como muitos dos genitores são, dá aquela reafirmada dá aquela confirmada nas indicações, né? Quando ele for para convivência, para que não corra o risco dele não fazer do jeito que foi feito. E aí, se por um acaso vier falar assim, não, eu te falei quando aconteceu e eu ratifiquei a partir do momento que ele foi para convivência com você. Nós ainda vamos continuar o exemplo do nosso Joãozinho que quebrou a perna aqui. Aí, beleza, informou, conviveu. Aí tá nos dias de convivência da mãe. O cara mandou uma foto. Me manda uma foto aí do gessinho dele.
A mãe tem que mandar foto sob pena de responder alienação parental? Não. O pai vai ver quando for conviver. Não faz Exatamente. sentido. Isso aí. Né? E se a mãe falar, e se o pai falar assim, olha, e aí, o que ele jantou hoje? A mãe tem que informar? Não. Gente, a mãe tem que fazer tanta coisa, às vezes ela nem vai lembrar. Falar comida, ele jantou comida. Ele jantou. Então, isso é importante. Então, nós fizemos aqui uma linha do tempo, mas agora vamos passar para outro exemplo. Do Joãozinho encerrou. O que pode e o que não pode configurar alienação parental ainda, né? Então, vamos ser mais específicos agora. Eu vou falar só o que pode configurar, vocês vão falar se pode ou não pode configurar alienação, né? Então, deixar de prestar informação médica importante para o pai. Configura ou não alienação? Sim. Configura. Deixar de mandar foto no dia de convivência com a mãe. Configura ou não alienação? Não. Deixar de mandar uniforme para criança no dia de convivência com o pai. Configura ou não alienação? Não, ele precisa ter as coisas do filho na casa dele. Isso é obrigação legal, né? Obrigação. Pelo amor de Deus. É. Agora, impedir que o pai tenha contato com a criança no dia de convivência dele. Configura ou não? Sim. O dia de convivência dele configura alienação, se a mãe pedir. E se for um dia de convivência da mãe e o pai pedir para ela para conviver, mas ela tiver um compromisso, configura ou não? Não. Ela não tem obrigação de aceitar que ele pegue o dia dela, né, de convivência. Perfeito. Ainda sobre alienação parental. Falar mal do pai para a criança, configura ou não? Sim, só que depende do falar mal. Resuma, falar mal. Fazer O uma interessante- campanha desqualificadora Difamatória. Isso. do pai. Falar, olha, seu pai não presta, seu pai é um péssimo pai. Então vamos separar então. 2 exemplos aqui. Nós vamos muito além aqui. Olha, seu pai é um vagabundo. Seu pai é um ordinário. Ele me abandonou grávida, ele não liga pra você. É alienação? Sim. Agora outro exemplo. Olha, a mamãe pediu pro pai vir visitar, mas ele não quis vir visitar. Eu não sei o que aconteceu. É alienação? Não. Não. É porque o pessoal confunde muito o senso de verdade, né? Com você blindar. Nenhuma mãe é obrigada a pintar uma figura de anjo, de bom samaritano, de um pai ausente. Eu sei que a lei pune, como eu disse, a legislação brasileira é péssima nesse tocante, mas o cara é ausente por 1, 2, 3, 4 anos. O cara, eu sou a favor até da mãe comentar o que ela passou em determinadas situações, idades e compreensão da criança, para que a criança realmente conheça o pai. Apesar de que eu sou bem categórico, bem pontual. Os filhos observam tudo. Pode ser que demore 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas uma hora ou outra esse menino vai saber quem é o pai. E a justiça quer obrigar as mães a pintarem um anjo de uma pessoa que agrediu psicologicamente, fisicamente, moralmente, patrimonialmente, sexualmente. A justiça quer obrigar a mãe a falar bem de uma pessoa que nunca esteve presente, que prefere às vezes o enteado do que o filho, que nunca cuidou, nunca pagou pensão. E se a mãe não trabalhasse, a criança ficaria a Deus dará, passaria fome. E as mães, inclusive eu falo, nunca tenham pena de um homem ao executar a pensão alimentícia. Nunca. Sempre que passar na cabecinha de vocês, mas ele vai ser preso, o que meu filho vai pensar? Mude o pensamento para a seguinte forma. E se você, mãe, não tivesse o básico para suprir a ausência do pai financeira? E se você estivesse ali sem nada e não pudesse contar com essa pensão alimentícia? Seu filho ia ficar sem o básico. Ia ficar sem um brinquedo, sem um material escolar, sem um transporte, sem alimentação, sem um lazer, sem um aniversário e sem outras dezenas de coisas aqui. Então, até aproveito aqui a sugestão para orientar os pais, né? Tá um calor desgramado esses últimos dias. Se aqui fora a sensação tá 45, você imagina dentro de uma cela. Então deve estar 70, 80 graus. Incentivo aí. Eu achei que ele ia falar uma dica boa. Não, a dica é essa. É bom entendeu? se atentar. Não, mas a dica é realmente essa. Poxa, eu brinco esses dias pra trás, eu acho que eu falei, não sei se foi com o Wallace ou com o Faísca que eu falei esses dias pra trás, eu falei, cara, gente cheio de mandado de prisão expedido no escritório, né? Deve ter mais de 40 mandados de prisão. E eu torcendo pra ser preso agora. Normalmente eu torço pra ser preso
em datas comemorativas. Véspera de Natal, véspera de Ano Novo, véspera de feriado, véspera de Carnaval. Tivemos um pai que foi preso no pedágio. Entendeu? Mas eu tô torcendo pra ser preso agora, porque serão 20 homens numa cela de 4x4, suados, com uma sensação térmica de 70, 80 graus ali dentro. Então, assim, se você que deve pensar em me assiste aqui, é só você refletir. Se você tá achando que tá calor aí em casa, se você tá achando que tá calor na rua, imagine você preso numa cela com 20 outros homens ali, numa sensação térmica de 70, 80 graus. E tem que ser preso mesmo, entendeu? Exatamente. É umas férias ali, já sai com bronze, já perde uns quilinhos ali no suor, né? Reflete bastante. Reflete. E vai preso, hein? E vai não preso. adianta Vai pensar preso. que não vai preso. Não. Por Fala quê? do pedágio, A que o gente pessoal, acha. o pessoal desdenha. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui, né? Ultimamente a gente não tá podendo falar sobre decisões, mas teve um episódio aí, Isso. não é decisão, é prisão, né? Prisão, que o cara tava mandado despedido e onde ele foi preso? Pedágio. Isso, esse Tava dia foi legal. passeando junto com os amigos dele, foi pagar o pedágio. Opa, tem um mandado aberto Foi aqui. pro encontro, com E a encontro de polícia tá- moto. Foi em uma outra cidade, ainda ficou preso em uma outra cidade. E Pensa a no moto que polícia- ligou desesperado. A polícia faz muito isso agora, tá fazendo barreiras pós-pedágio. Pra nós é excelente, gente, é excelente. Deixa o cidadão ser preso bem longe, né? E o que acontece, Lígia? Qual que é a orientação do escritório se for preso na sexta-feira? Vocês atendem? De jeito algum. Deixa de eu jeito dar um algum. pouquinho. Final de semana inteiro vai ficar lá pra aprender. Inclusive, tinha um que estava devendo pensão alimentícia desde 2019 e ele foi preso na quarta-feira, antes do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, dia 12. Foi preso. Aí eu comecei a atualizar o cálculo. Eu falei assim, gente, mas o que eu tô fazendo? Atualizando esse cálculo para responder ao advogado dele agora. Eu vou embora, ele vai ficar lá refletindo um pouquinho. Sim, o advogado vai lá e faz o depósito judicial, pede a expedição do alvará, Exatamente. se não tiver preso contra mandado. Mas as pessoas têm que aprender, eu sempre digo. Tem mães que falam assim, Rafael, mas a prisão não vai adiantar nada. Adianta, joga o cidadão lá para você ver um final de semana. O que ocorre muitas vezes... A gente fugindo aqui da alienação parental, mas é um assunto gostoso de falar das pessoas presas. O que acontece muito hoje é o seguinte, né? O cara tá devendo 10 mil reais de pensão, daí o oficial de justiça vai até a casa dele e fala, vou ter que conduzir você pra delegacia, porque você tá com mandado de prisão. E é uma condição tão bonitinha, né? Aí ele vai até a delegacia e lá eles oportunizam para que ele ligue pra família. E aí começa o inferno, né? No escritório, por quê? Surge dinheiro do esgoto, do nada. Família junta, vende uma coisa. O cara tinha, às vezes, dinheiro para pagar. E, normalmente, ele nem cai no presídio. Ele nem vai pra papuda, como nós chamamos lá, entendeu? Ele não vai. E o que acontece? Aí, ele não aprende mesmo, porque para ele foi muito fácil. Ele foi só até a delegacia. Por isso que eu sou favorável a... Conduziu até a delegacia... O advogado virou um inferno no meu escritório para a gente atualizar cálculo, passar valor atualizado. Falo, não, doutor, agora no momento eu estou ocupado, eu tenho audiências. Assim que eu terminar tudo aqui, eu faço. Mas se o senhor quiser adiantar e me mandar aqui as confirmações de pagamento, sem dúvida alguma nós peticionamos em conjunto. Mas eu não tenho que parar minhas coisas para o cidadão, tem que descer lá, entendeu? Exatamente. E para vocês que não conhecem o presídio, eu comecei a seguir no TikTok. Ai, Deus. Cada coisa que aparece lá. Deve ser o Luan ou o Wallace que fica vendo essas coisas no meu TikTok. É o Luan. Porque subiu lá só perfil de preso, de ex-presidiário. E aí eu sigo um cara que... E eu segui realmente para passar medo aqui nos pais, né? Um cara que mostra como que era, né? Como que funciona ali dentro da prisão. Então, eu vou até indicar depois o perfil dele para os pais que devem pensão alimentícia seguirem e verem como que funciona lá. Entendeu? Eu descobri ontem, por exemplo, que... Não que eu vá preso, né? Mas eu descobri ali que tem que colocar a pasta de dente em 2 palitinhos e aí você acende o isqueiro para você usar o boi. O boi é o banheiro, para não cheirar. Porque se cheirar, você apanha lá dentro.
Então, se você der pensão alimentícia, você já tem que levar uma pasta de dente. Não pode fricô. Fica atento às dicas. As dicas aí. Eu vou ter que trazer um ex-presidiário aqui. Um episódio só pra ele contar o que acontece. O título do episódio vai ser assim, ó. Se você deve a pensão, assiste esse vídeo. Inclusive, tem um pai lá no escritório que ele acusa muito a nossa cliente de alienação parental. Isso que eu ia falar. E... Não é no nosso escritório. Tem uma situação hipotética de um pai... Perdão, tem uma situação hipotética, né? Tem uma situação de um pai que ele acusa a mãe de alienação parental o tempo todo e ele mora fora do Brasil, muito ausente, deve pensão, mas ela é uma alienadora. E aí ele mandou uma mensagem para ela falando que vai vir buscar o menino porque a justiça do Uruguai deu o direito dele passear pelas férias com o filho e que em dezembro ele está chegando para buscar. Aí ela falou assim, o que eu respondo? Eu falei assim, ó, que bom que você vai vir ao Brasil. O mandado de prisão tá expedido. E vai cair lá no próprio aeroporto, né? No aeroporto, vai chegar uma dica, direitinho. né? Você tocou num assunto importante. Para as mães que residem fora, ou os pais que residem fora, se você é mãe e tem um pai, obviamente, se a mãe que nos assiste tem um pai e ele reside fora do Brasil, tá devendo pensão e tá enchendo o saco de convivência, executa a pensão, expede mandado de prisão. Manda ele vir visitar. Na hora que ele cai no aeroporto, ele vai preso. Ou então, se diferentemente disso, o cara deve a pensão e tá pra fora, ou você mesmo tá pra fora do país, e o cara fica enchendo o saco, apesar de convenção não ter absolutamente nada a ver com pensão, mas uma obrigação tá atrelada à outra ali. Pede recolhimento do passaporte dele. Chegar aqui, ele vai preso e vai ter o passaporte recolhido. Se tiver 2 ritos de pensão simultâneos ali sendo executados. Então, assim, nós temos mecanismos, né? E vamos falar aqui também da técnica sanduíche de responder o pai. Aproveitando, antes só te cortando um pouco, Rafael, os pais, eles acabam praticando a alienação parental, né? Quando a gente verifica isso mesmo, justamente usando disso em cima da criança, falando, olha, sua mãe vai me prender. Sua mãe está me executando, seu pai vai ser preso, você vai ficar sem seu pai. E isso acaba mexendo com o psicológico das crianças. Então, às vezes, a mãe acaba trazendo essa informação. A gente já vi casos do pai levar a criança no advogado, né? Porque a mãe estava cobrando revisão de alimentos, né? Então, assim, os pais, sim, praticam a alienação parental quando existe algum processo contra eles, né? Então, fazem essas ameaças, trazem a criança para dentro do processo, né? Ah, sua mãe falou isso de mim. Sua mãe falou que eu vou ser preso. Você quer ver seu pai preso? Né? Então, isso traz um prejuízo imenso para a criança. E é uma autoalienação, né? Exatamente. Uma sabotagem ali próxima. E a nossa justiça só pune mães. Infelizmente. Só mães. O pai pode praticar todo tipo de alienação parental. É óbvio que resguardado aqui as exceções. Mas na maioria absoluta das vezes, eu sempre brinco lá, né? O pai pode falar mal da mãe, levar a criança no advogado, pressionar emocionalmente a criança que ele vai ser preso, que não vai visitar mais. Alguns fazem, inclusive, ameaça de que não vão conviver mais. O cara pode agredir a mãe, pode ter praticado violência psicológica por longo período, pode ficar sem conviver anos e nada acontece. Ele chega de boa pela porta da frente. A mãe fica um final de semana porque ela precisou trocar por uma rotina ou um compromisso sem cumprir a convivência. O que acontece? Segunda-feira, incidente de alienação parental nela. Então, assim, me desculpem, mas quem fala que o Brasil é um país que deve servir de exemplo de proteção às mães, nós ainda temos uma caminhada pela frente. Não funciona assim na prática, né? Inclusive, já aconteceu um caso em que, em apartado, né, a ação de divórcio, de regulamentação de guarda dos pais, tinha uma ação no criminal, por conta da lei Henri Borel, que o pai tinha agredido o filho, né, cometido agressão contra o filho, e um dia antes da oitiva da criança, da oitiva especial da criança, ele foi para convivência com o pai. E aí o pai simplesmente virou pro filho e falou assim, ó, a sua mãe quer me ver preso, qualquer coisa que você falar mal de mim lá, você vai crescer sem pai, porque o juiz vai afastar você de mim, você vai ficar igual a mim. Eu cresci sem pai, você também vai crescer sem pai. Você quer isso? Aí ele chega até a falar, pro menino, né? Não, se você quer acreditar que eu fiz isso com você, pode acreditar. Fala lá pro juiz, mas a gente vai se afastar.
E é triste, né? Porque o prejuízo emocional para esse filho vai perdurar por anos, anos, anos. E aí é uma pessoa que realmente até merece ter a convivência afastada. Nossa, É uma pessoa que talvez passando por uma terapia ali, a criança, junto com a mãe, é que a mãe é punida, né? Se afastar. Mas que esse cara se afaste em definitivo do filho, que esse cara nunca mais veja, porque talvez o filho cresça saudável. Porque a resposta é, se ele cresceu sem pai e não sabe a importância de uma paternidade responsável, é aquilo, né? Você sangra em outra pessoa um ferimento que não foi produzido por aquela pessoa. Então, você aquele sangrar que foi oprimido, no outro, que é oprimir também. Você sangrar no outro é muito triste. A criança, ela não precisa de pai. Ela precisa de amor, de afeto, né, de cuidado. Não é aquela figura, aquela somente que a gente sempre fala, né? O pai de Instagram. Aquela presença. Ela pode ser suprida por outras influências masculinas, no caso, ou algum outro parente próximo, que pode trazer para essa criança essas influências boas, positivas, né? Não influências negativas. Então, na verdade, tinha que ser instaurada a síndrome do pai alienador, né? O pai que pratica alienação. Para esses doentes, que na minha opinião são doentes, pessoas doentes, totalmente controladoras, manipuladoras, né? Que buscam se vingar das mães, ou por um relacionamento frustrado, ou por perder esse controle que sempre exerceu sobre a mãe, para que isso cesse. Porque com essa lei, atualmente, que espero que a gente consiga revogar, né? Que seja, ou então que ela seja melhorada, para que o pai realmente seja responsabilizado por tudo que vem ocorrendo. E a gente vê o sofrimento de mães que não sabem como vai ser o Natal, o Ano Novo, porque o pai sempre aparece com a polícia, confunde data, pega no dia errado, devolve no dia errado, não segue a sentença, entra com cumprimento de sentença, não segue cumprimento de sentença. Então, isso vai judicializando demais toda a situação que é vivida entre esses pais separados, né? Então, acaba trazendo isso demais, tudo dentro de ações judiciais, e a mãe tendo que responder ações em cima de ações para satisfazer o ego de um pai que é totalmente ausente. E violência processual e violência financeira, né? Porque nós sabemos que uma defesa técnica em um processo de alienação parental não é barato. É um pouco. E eles ignoram totalmente o princípio do melhor bem-estar da criança, né? Eles não estão nem aí para o bem-estar do filho. Eles querem atingir outra parte mesmo. Provocar a mãe. Agora, certo. E vamos falar agora sobre como a mãe deve responder o pai. É o que eu chamo de técnica sanduíche. Tá? Adoro. Então, as mães que nos assistem, se você nos assiste aqui, eu vou ensinar vocês a responderem qualquer tipo de acusação falsa de alienação parental, ou uma mensagem do pai que tem o interesse em captar provas para juntar no processo. Vocês sabem quando eles fazem isso. Então imaginem um sanduíche. A primeira coisa que vocês devem priorizar numa resposta do pai é que a mensagem tem que ser inteira. Não pique a mensagem. Não mande picado, porque ele vai pegar somente o que é interesse dele e vai ocultar, às vezes, uma informação importante. Então você vai mandar um textão e não interessa se vai atravessar ali 1.000, 2.000 caracteres, você vai mandar um texto só. E o texto é como se fosse um sanduíche. Primeiro nós vamos colocar o primeiro pãozinho ali. O pai falou assim: olha, fulana, você está praticando alienação parental. Você vai preparar um texto e vai colocar o primeiro pãozinho do sanduíche, que é negar. Na negativa você vai falar: olha, fulano, eu nunca pratiquei alienação parental. Nunca praticaria. Primeiro ponto. Vírgula. Vamos colocar o recheio. O recheio é sempre o que há de ruim do pai. O que ele fez de ruim. Em que pese, olha, eu nunca pratiquei, nunca praticaria alienação parental. Em que pese você faltar na convivência do dia tal, você não ter participado do Dia dos Pais, da comemoração, você não ter pego nas férias, você se auto-sabotar para o filho, você falar mal de mim para o filho, você vai lembrar ele de algumas coisas que ele fez que não foram tão legais. Porque o juiz vai ler isso. Então sempre responda imaginando o juiz ler. Colocou o recheio, agora vamos colocar o último pãozinho ali do nosso sanduíche, que é finalizar, demonstrar a boa fé. E mesmo você fazendo tudo isso, fulano, ainda assim eu quero que você conviva com o nosso filho. Eu quero que você participe da convivência dele. Por quê que tem essas 3 estruturas dentro de uma única mensagem? Você desmentiu ele,
queimou e falou algumas verdades dele, e você demonstrou sua boa fé e a participação na convivência. O juiz vai ler tudo. Então o juiz vai ver que você desmentiu, que não é verdade, o que ele fez para você e para o seu filho, e que você não quer impedir a convivência. Então sempre responda imaginando como o juiz iria ler a sua mensagem. E nós ensinamos isso, tem até uma outra nomenclatura, eu não me lembro aqui das iniciais, mas tem uma postagem sobre isso, eu vou repostar depois. Eu adoro esse nome, técnica do sanduíche, a técnica do sanduíche, a gente sempre usa lá no escritório para tentar auxiliar essas mães aí a enfrentarem essas acusações, né, da alienação parental. E nos auxiliar também, né? Porque a gente todas as ações revisionais de alimentos, principalmente com relação à guarda, a gente precisa trabalhar junto com as mães. Então, seguir as orientações do advogado, sempre se atentarem ao que é importante e o que não é importante, porque em alguns casos as mães ficam lá todas preocupadas com algumas situações, isso acaba sobrecarregando tanto o advogado quanto o judiciário, o processo, e não chega ali naquele finalmente que a gente tanto espera, porque acaba virando o processo uma lavação de roupa suja. Exatamente. E não é esse o objetivo, é tentar que essa ação do pai seja improcedente, eximide qualquer multa, qualquer modificação na guarda ou aumento no período de convivência. Então, precisa ir trabalhar sempre ouvindo o especialista. Né? Especialista, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso, toda vez aqui, hoje a gente não falou mal do Tribunal do Rio de Janeiro. Não deu tempo, né? Peraí, vamos voltar não então. deu tempo de falar mal aqui, mas um abraço aí pro Judiciário do Rio de Janeiro. Pior judiciário do país. Vocês sabem, né? Olha, eu Pior tô com muita tribunal ressalva do país. Alagoas, viu? Eu tô com muita ressalva. Mas obviamente que nós temos as exceções, né? Mas em 90% do Rio, vale aqui o meu abraço para vocês aí, tá? Bom, meninas, antes de nós encerrarmos aqui, deixa eu dar um avisinho aqui, aproveitar que tá chegando as férias escolares, para as mães, né, que nos assistem. Ontem eu recebi uma dúvida que foi a seguinte: Rafael, tá chegando as férias escolares e o pai falou que como ele vai ficar com o filho nas férias, ele não vai pagar pensão. Vou dar um aviso aqui para as mães. Não existe isso. A não ser que esteja mencionado no acordo ou na sentença, o pai tem que pagar a pensão, mesmo estando com os filhos nas férias. Porque os gastos habituais e fixos permanecem. Então, o cara ficou com o filho nas férias, não pagou a pensão sob qualquer argumento, ele pode ser preso. Aí vocês lembrem do calor ou então do Réveillon. Exatamente. Ele pode passar um dos dois na cadeia. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. É o primeiro podcast. Agora nós vamos ter aqui, acredito que na sequência, né, nós vamos conseguir manter aqui um podcast interno mesmo nosso, da equipe aqui. E obviamente com os convidados também de fora. Foi um prazer receber vocês aqui. Nós sanamos aí muitas e muitas dúvidas de mamães. Ficará disponível não só aqui na plataforma do YouTube, mas também nas outras redes, todas de vocês também. Aqui na nossa descrição tem o Instagram das meninas, se você que nos assiste quiser pegar e acompanhar profissionalmente. Se elas não organizaram, né, Luan, o Instagram delas, aí é um problema delas. O Luan já fez minha arte aí. Mas foi um prazer enorme. Eu gostaria que vocês se despedissem do pessoal, para nós finalizarmos aqui mais um episódio do Direito com o Rafa. Gente, foi muito bacana estar aqui hoje. Espero que a gente possa voltar, né? Agora que o Rafael falou, que vai chamar novamente a equipe. Da próxima vez um pouco menos nervosa. Mas a estreia é sempre assim. Por mais que a gente tenha escolhido essa profissão por gostar de falar, por gostar de explicar, de atuar mesmo, né? Porque a gente não tem opção de ser tímido, a gente não tem essa opção. Então, espero que a gente possa voltar menos nervosa. E foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. Mostrar o meu rosto para muitas das minhas clientes lá do escritório, né? Que estão na minha carteira de clientes que nunca tinham me visto. Então, é isso. Agora nós sabemos o rosto uma da outra. Também quero agradecer, Rafael. No começo, ainda estou nervosa, mas eu acho que agora que eu consegui desenrolar, acabou. No próximo podcast aqui, a gente vai ficar totalmente em paz aqui. Fiquem tranquilos. Não, foi ótimo. É um prazer sempre compartilhar aí um pouco do... Eu falo que quando a gente vai falando com o Rafael, a gente sempre vai aprendendo uma coisinha ou outra aqui, né? Sempre buscando aí trazer o
de melhor, o que é de mais novo aí para os clientes. E o Rafael parece que ele tem uma anteninha aí com tudo que vai acontecendo e vai passando para nós, e a gente vai podendo passar aí para os clientes, para vocês, para buscar aí melhorar a convivência, melhorar a vida, trazer, como o doutor sempre fala, paz, né? Qual o preço da sua paz? Então, isso. Nós não vendemos honorários, nós isso. devolvemos a paz. E eu quero mandar um beijo pro pessoal do escritório, tá? É verdade. Jennifer, eu espero que você esteja melhor, tá, querida? A gente torce muito pra Jennifer melhorar. A Jennifer vai ver esse podcast só daqui a um mês. Um beijo, Jennifer. sem entender muito. Melhoras, tá? Bom, pessoal, é isso. Então, estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Direito com Rafa. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau.